lá. As investigações sobre a compra da refinaria de Pasadena, no Texas, feita pela Petrobras, têm movimentado o Congresso Nacional. Aqui no Senado tem sido tema e embate entre situação e oposição nos discursos do plenário. Nós vamos conversar agora com o líder do PT, o senador Humberto Costa, sobre o assunto, porque a Casa se movimenta junto com a Câmara para compor uma comissão parlamentar mista de inquérito. O senhor hoje foi a plenário ponderar sobre essa decisão, né, senador? Até que ponto essa investigação é necessária e até que ponto ela é eficaz a partir do Congresso Nacional? Com certeza. Eu entendo que, nesse momento, todas as investigações que estão sendo feitas estão sendo conduzidas já há algum tempo e, no caso do Congresso Nacional, nós começaríamos aqui do zero. São órgãos absolutamente respeitados no que diz respeito à sua capacidade de investigar e à sua honorabilidade. É a Polícia Federal, é o Ministério Público Federal, é também a Controladoria Geral da União e a própria Petrobras que estão investigando, buscando esclarecer os fatos. A CPI, no caso aqui no Congresso Nacional, principalmente num momento como esse, um momento pré-eleitoral, ela tende a se transformar num espaço de disputa político-eleitoral entre o governo e a oposição. E eu cito como o maior exemplo disso a CPI do Cachoeira, que trabalhou durante mais de 8 meses, não conseguiu chegar a nenhuma conclusão, produziu um relatório de 2 páginas e onde nem o Cachoeira foi indiciado. Por quê? Porque ele veio à CPI e usou o instrumento que o Supremo Tribunal Federal dá a todas essas pessoas para virem aqui e não serem obrigados a responder, para não se autoincriminarem. Então, eu pergunto, qual vai ser a eficácia da CPI nesse momento numa situação como essa, próximo a uma eleição, a não ser eficácia para aqueles que querem fazer debate político. Agora, há questões inquietantes com relação à compra dessa refinaria, não é? O próprio posicionamento da presidenta Dilma, que num primeiro momento, por exemplo, ela diz que o relatório estava incompleto, o relatório técnico que norteou as decisões. No entanto, nos embates aqui, nos debates, embates em plenário, a gente viu a situação falando que não, chegou a ser boa a compra. Não há uma contradição do discurso dentro do próprio governo? Não há uma contradição. Como eu disse, essa refinaria, ela já fazia parte das pretensões de aquisição da Petrobras. Mas do modo como foi feito? Parte, inclusive, do plano estratégico de expansão da empresa. Naquele momento, nós tínhamos uma situação de mercado favorável para o refino de óleo pesado, que era o que o Brasil estaria passando a produzir a partir da camada do pré-sal. Pois bem, então, naquela situação em que a refinaria foi comprada, seria um negócio lucrativo para a Petrobras, como foi durante algum tempo. O que é que aconteceu? Com a crise internacional e principalmente americana de 2008 e 2009, nós tivemos uma queda abrupta da utilização do petróleo, inclusive do valor das refinarias de petróleo. Para completar, os Estados Unidos desenvolveram uma técnica de exploração do gás do xisto que vem substituindo progressivamente o petróleo ou os derivados do petróleo. Daí que, por essa razão, aquele que era um bom negócio passou a ser um mau negócio. O que é que de fato aconteceu que cria nessa transação comercial um problema? É o fato de que havia 2 cláusulas que não foram apresentadas ao Conselho, que não eram boas para a Petrobras. Uma delas era de que, mesmo que a refinaria desse prejuízo, a vendedora, a empresa belga, teria uma garantia de lucro anual de 7%. E a outra era de que, se não desse certo, uma teria que comprar a outra. Essa segunda cláusula é até comum nesse tipo de transação, mas a primeira não. Então, quando a presidenta Dilma, na época presidente do Conselho, teve essa informação e havia já uma tentativa da empresa belga obrigar a Petrobras a comprá-la, decidiu que não cumpriria aquelas cláusulas. E aí o assunto foi para a arbitragem. E por que é que o preço terminou saindo tão alto? Porque na arbitragem
a Petrobras foi obrigada a adquirir a outra metade da empresa belga e quem definiu o valor foi a própria comissão de arbitragem. Então, ninguém saiu ganhando nada nessa aquisição. Por outro lado, a comissão de arbitragem disse que a empresa belga não teria direito àquele lucro mínimo de 7% que constava daquela cláusula. Outra cláusula foi anulada. Então, não houve má fé, houve uma situação de mercado. A própria Vale do Rio Doce recentemente comprou em um outro país também, me parece que uma mina, e perdeu dinheiro durante um bom tempo por conta da crise. E agora vem recuperando. Mas, senador, até agora não se falou que, bom, pelo que foi noticiado, a empresa belga havia adquirido essa refinaria de Pasadena um ano antes da compra da Petrobras por um valor bem menor. Exatamente. E aí como é que se justifica isso que aconteceu antes? Isso se justifica porque ela adquiriu a refinaria por aproximadamente 42 a 45 milhões de dólares, investiu 85 milhões de dólares e vendeu a Petrobras, me parece que por 180 milhões de dólares, que aliás foi um valor considerado pelo Citigroup como um valor totalmente dentro do mercado. Por que chegou a 360? Porque ela não comprou só a refinaria, comprou a refinaria e os estoques de petróleo que havia já para o refino e outros estoques que a refinaria tinha. Então, isso não é a são mesma duas condição, compras diferentes. Desculpa interrompê-lo, mas essa também não é a mesma condição que provavelmente haveria comprado a empresa belga, haveria comprado um ano antes? Pela informação que eu tenho, é diferente. É diferente? De que o custo que a empresa belga teve naquele momento foi da aquisição da refinaria, que não teria adquirido estoques que essa refinaria tivesse anteriormente. Provavelmente seriam estoques que a própria empresa belga, ao longo desse período, adquiriu. Então, por isso se explica esse preço diferenciado. E a questão do parecer da pessoa que deu o parecer, Nestor Cerveró? Que é outra questão que fica assim, por que ele foi promovido? Por que ele saiu do conselho elogiado? Por que 2 anos depois que os problemas já começavam a aparecer, ele ainda era uma pessoa prestigiada e um cargo importante dentro da empresa? Veja, de todas as informações que eu tenho, de fato, era um profissional competente, um profissional que fez toda a sua carreira dentro da Petrobras, e isso, de certa forma, pode-se justificar esses elogios, e eu acho que é natural que aconteçam. Por outro lado, nós ainda não vimos a versão dele para poder fazer um julgamento, como se está fazendo publicamente, de que ele teria sido responsável por por um investimento temerário feito pela Petrobras. Mas também, assim que as coisas vieram à tona, que tomou essa força, esse tema tomou essa força, ele viajou de férias e não faz declarações. Então, também esse silêncio ajuda, colabora para... Eu inclusive procurei me inteirar disso. Na verdade, na Petrobras, as férias são marcadas com muita antecedência, porque os substitutos precisam ter um período de poder se familiarizarem com as principais questões que estão lá adiante. Às vezes são marcadas com 2, 3 meses anteriores. Então, ele já estava no gozo das férias. Mas eu tenho certeza que, ao voltar, ele deverá dar os esclarecimentos, se explicar e, certamente, se tiver tido alguma responsabilidade, eu tenho certeza que a Petrobras e o governo vão procurar apurar. Senador, o senhor se declarou totalmente contra essa CPMI. E a vinda do ministro das Minas e Energias, da presidente da Petrobras, e a vinda dessas autoridades do governo federal para prestar esclarecimento em comissão temática, o senhor é favorável? Sim, sim. Inclusive, eu busquei articular essa realização dessas audiências públicas, que foram convites formulados por 2 comissões, a Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e a Comissão de Assuntos Econômicos. Conseguimos já ter a concordância da presidenta Graça Foster, que aqui virá no dia 8 de abril, e do ministro Edson Lobão, que aqui virá no dia 15. Falta apenas confirmar com a comissão, com o presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, porque da CAI já houve a concordância. E eu entendo que eles devem vir aqui para serem questionados duramente por parte dos senadores que desejam ter todos os esclarecimentos sobre isso.
Então, eu me coloco contra a CPI, primeiro porque o governo não tem o que esconder, e segundo, porque o parlamento ele tem acesso às investigações que estão sendo feitas, seja nesse momento, seja posteriormente, quando elas forem concluídas. Então, lamentavelmente, ou nós resgatamos o que de fato deve ser uma CPI, ou então nós vamos fazer com que ela continue a ampliar o seu descrédito junto à população. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas, ligue 0800 61 22 11, ligação gratuita, ou acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima.